Voltamos com o Via Justiça, hoje com o tema A Justiça e a Preservação do Patrimônio Público no Carnaval. Participam do programa o juiz Auro Aparecido Maia Andrade, da 2ª Vara Civil de São João del Rei, e o presidente do IEFA de Minas Gerais, Fernando Viana Cabral. Vamos ver mais orientações do Ministério Público com apoio do IEFA para a preservação do patrimônio nesta época. Deve haver banheiros públicos suficientes, instalados em locais adequados e afastados das fachadas dos imóveis e monumentos culturais. As prefeituras devem orientar os trajetos de trios elétricos e carros alegóricos para que não provoquem danos ao patrimônio e exponham a segurança dos foliões. As prefeituras devem advertir os foliões para que não lancem ou acionem serpentinas, confetes, balões, foguetes, rojões e outros adereços em direção à rede elétrica. Doutor Fernando, trios elétricos, né, em cidades históricas, isso combina? Eu até queria colocar uma observação. Primeiro, que eu gosto de carnaval, né? Sempre que posso, me torno folião. Quero que todos em Minas Gerais tenham um bom carnaval, que vão aos destinos, que voltem também, no caso. Agora, da mesma maneira que eu desejo o bem-estar do folião, eu acho que o patrimônio também, ao final do carnaval, ele tem que continuar existindo, né? Agora, é uma questão de inteligência, algumas coisas, né? Eu sei que tem uma indústria voltada para isso hoje, uma indústria de entretenimento, né? Agora, cidade histórica com trio elétrico, no porte que eu conheço, é uma imprudência permitindo, no caso aí, a existência e o funcionamento, né? Então tem algumas coisas aí que é questão de inteligência mesmo, sabe? De não querer que aquele fato aconteça. Agora, é preciso também salientar que o IEFA tem, nós administramos aí o ICMS cultural. Então, aqueles bens, no caso, que não forem bem administrados, seja no carnaval, seja em outras festividades, né, o município pode ser penalizado mais na frente, caso esse bem não tenha a conservação adequada, com a diminuição do repasse de ICMS cultural. Doutor Auro é juiz em São João del Rei, uma cidade histórica de Minas. Como é que seria o trio elétrico lá? Eu fico imaginando, por exemplo, aquela rua do Solar dos Neves, um trio elétrico do porte que vem aqui para Banda Mole, na Afonso Pena, passando por lá. Eu acredito que não ficaria uma casa em pé, sabe? Então é uma questão agora de inteligência, né? A estrutura não aguenta, né, doutor? Não aguenta, se o senhor me permite, doutor Fernando, não só no centro, vamos dizer, histórico propriamente dito, mas no seu entorno, porque o comprometimento, ele não ocorre, não é só mesmo naquelas proximidades, mas tem que ter uma segurança muito grande, tanto é que os nossos órgãos de proteção ao patrimônio histórico estabeleceram com muito acerto o chamado entorno, né, para poder se acautelar. E esse entorno, se não for muito bem definido, ele pode ser utilizado de forma maliciosa a prejudicar o patrimônio histórico. Vamos ver agora a opinião popular sobre vandalismos contra o patrimônio. O povo tem consciência da importância da preservação? Os monumentos históricos de Minas estão devidamente protegidos no Carnaval? Como explicar as agressões contra o patrimônio público no Carnaval? Veja as respostas. Acho que realmente a nossa história, a nossa tradição, através da conservação desse patrimônio, ela tem uma condição muito maior de ser mantida, né? E parabenizo, evidentemente, aos órgãos fiscalizadores competentes pelas atitudes que vêm sendo tomadas, né, em prol da nossa história, da nossa cidade, do nosso patrimônio. Que as pessoas têm que ter consciência disso e para preservar o patrimônio e executar isso, né, de fato. Não ficar aí depredando e fazendo essas coisas que não convém a ninguém. O patrimônio da gente tem que cuidar. Tá certo, é carnaval, é festa, mas vamos cuidar, né? Na parte de patrimônio histórico, você tem que isolar onde tem o patrimônio para não ter o carnaval, para não ter o vandalismo. O pessoal acha que brincar é quebrar, então você tem que afastar esse pessoal que só quer quebrar. Eu acho que tem que ser preservado porque é a história do nosso país, né? É você chegar e ter lugar onde levar seus filhos para conhecer a história do nosso país, a história dos nossos antecedentes e preservar. Cuidado, porque é nosso também, né? E qual tipo de... Doutor Fernando, o povo fala, os cidadãos mostram a consciência, né? Mas teve um que falou ali que tem gente que vai para quebrar. Nós temos pessoas de todo tipo, né? Mas eu queria salientar, existe muito um comportamento do brasileiro, né? Que ele vai à Europa e admira Roma, admira Londres, admira Paris, né? Aquele patrimônio todo colocado lá. Nós temos muita coisa bonita aqui em Minas Gerais, no nosso país. Minas Gerais, hoje, tem o maior patrimônio cultural do país, né?
Nós temos aqui igrejas belíssimas que o estrangeiro vem aqui e admira, né? Nós temos aqui sedes de fazendas belíssimas também. Então nós temos todo um patrimônio, toda uma história, né? Então é preciso que o mineiro, que o brasileiro conheça um pouco mais esse patrimônio existente aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais, né? E passe a amar tanto esse patrimônio quanto ele admira também esse patrimônio lá no Velho Mundo, na Europa, sabe? Agora eu queria só salientar um detalhe, né? É preciso que o cidadão sempre se faça uma pergunta, né? Quando ele vai urinar na porta dos outros, ele tem que se perguntar, eu ficaria satisfeito se fizesse isso na minha casa? Quando ele vai depredar a propriedade de alguém, ele tem que perguntar, eu gostaria que depredasse a minha propriedade, né? Então é respeitar a propriedade pública, a propriedade dos outros, como ele gostaria de ver a sua propriedade, no caso, respeitada. Doutor Auro, em São João del Rei, o que foi discutido em termos de proteção do patrimônio para esse carnaval? Infelizmente, eu receio que não tenha havido reuniões com o alcance necessário, mas o que chegou ao nosso conhecimento e o que a gente pode ver também como cidadão são-joanense que somos, na condição de servidor público daquela comarca, é que, lamentavelmente, lá ainda não se conseguiu fazer um trabalho de conscientização necessário, porque se não fizermos um trabalho de conscientização à altura, hoje em São João del Rei, por exemplo, o que se lamenta é que certos prédios públicos estão cercados por tapumes. Em outras palavras, nós sitiamos os prédios públicos, nós damos, entre aspas, uma cultura negativa ao folião, ao cidadão que ali está, porque ele acha que, uma vez com os tapumes naqueles prédios públicos, ele se acha no direito de fazer o que quiser. Está errado. Nós temos que remover, no meu ponto de vista, como juiz e como cidadão, remover os tapumes e colocar uma estrutura municipal adequada. Ou se faz como deve ser feito, com civilidade e cidadania, ou não se faz. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos a seguir com o bloco final do programa.